Então, olá a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos com mais um podcast. Eu sou a professora Paula Ventura e hoje eu tenho dois convidados aqui especialíssimos, que são os meus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E hoje nós estaremos falando no nosso segundo episódio sobre iniciação científica. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui com o Gil e com a Isadora, então sejam muito bem-vindos. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Nós estamos caminhando juntos já, né, desde o início do semestre, juntamente com a iniciação científica em saúde coletiva. Foi um presente que eu ganhei, eu já contei isso aqui no episódio anterior, o quanto eu fiquei feliz com essa oportunidade da gente estar trabalhando com a saúde coletiva e interagindo também a graduação com a pós-graduação, com o olhar para a atenção primária em saúde. Então, nós temos vários projetos aí que estão em andamento, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de iniciarmos de fato com o nosso podcast, nós falaremos sobre essa interação. Eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né? Nos bastidores. Nós estávamos conversando, mas eu falei, ó, guarda para vocês falarem também para os ouvintes. Então, como todos já sabem, eu sempre faço um quebra-gelo, e esse quebra-gelo, né, o quebra-gelo do momento, é um pouquinho da história da odontologia na vida de vocês. Eu quero saber como é que a odontologia ela chegou, como foi esse interesse para estar cursando odontologia. Quer começar, Ju? Pode ser. Então vamos lá, essa semana a gente estava até conversando, né? Eu estava vendo os papéis lá em casa que eu tinha anotado, e quando a gente está assim na fase da adolescência, sempre tem alguém que chega pra gente e diz: e aí, o que é que você quer ser, né, quando crescer? E aí eu fiz uma listinha. E a minha primeira profissão na listinha tinha lá, ser dentista. E aí eu olhei e disse, fala, tipo, eu nem lembrava que eu tinha tomado essa decisão há tanto tempo atrás, né? Caminhei por outras graduações, fui para a área de turismo, depois fui para a área de administração, e aí depois eu disse, não, agora eu vou fazer o que eu gosto, o que eu amo, o que realmente me dá prazer, né? O que tem aquele ditadinho que o povo fala que quando você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia, então eu realmente fazer o que eu gosto e é muito bom tá vivenciando isso, tanto depois, assim, durante a graduação, a gente tem essa vivência, né, do atendimento com os pacientes, então isso é muito bom. Mas aí depois se forma também, se tem essa vivência, agora durante o programa de mestrado, estou tendo também essa vivência como professor preceptor lá no estágio dos alunos, e é muito bom essa vivência de eu aprendi e eu tive oportunidade de adquirir esse conhecimento, e agora estou tendo oportunidade também de compartilhar esse conhecimento, isso é muito bom. Certeza, olha aí, vocês não sabiam, eu também não sabia. Então, a história, eu costumo dizer, né, que tem histórias da odontologia que são mais românticas. Então, a história do Gil, ela é mais romântica, né? Assim, desde a infância, a minha também, ela tem um pouquinho disso. E é muito importante, assim, interessante quando a gente, depois a gente se vê fazendo aquilo que realmente a gente já tinha lá no nosso coração, guardadinho, né? Fazendo aquilo para que nós realmente nascemos para fazer. E aí o Gil ele falou que ele percorreu outras áreas, e essas áreas permanecem com ele e vem somar. Então, Sim, com a gente certeza. às vezes não compreende ali o caminho, mas no somatório, lá no final, a gente vê o quão foi importante. Aí o Gil ele traz isso para a gente também, toda essa área aí dele, né? Do turismo em si, mas da fala, da comunicação, né? E da administração está organizando para a gente também. Nós estamos falando da iniciação, então de organizar também aqui todo esse projeto de iniciação científica juntamente com os alunos da graduação. E é interessante, desculpa só Pode falar. cortar, é que eu fiz tratamento ortodôntico também. Eu tava pensando aqui como foi que aconteceu eu com 12 anos parar e pensar em ser dentista, e aí eu lembrei que eu realmente nesse período eu também fazia as manutenções, né? Uhum. E aí as manutenções você acaba alimentando um pouco mais da paixão que você tem pela área. Sim. E aí vem, né, mensalmente, olha, de 45 dias, e ou você ama ou você não quer de jeito nenhum. E aí o Gil, ele realmente ele quis. Então, que bom, né? Foi um presente para a odontologia. E vocês, Adora, Isadora também já percorreu aí os caminhos, né? Chegou aqui na odontologia. Conta pra gente. Sim, eu acho que a minha história também compartilha de algumas coisas em comuns com o Gil. Também talvez uma visão mais romântica, também compartilho memórias, assim. Eu sempre gostei de ir para o dentista, era a primeira coisa, assim, que a minha mãe fazia quando a gente estava de férias, ela levar eu e os meus irmãos para o dentista, porque ela sempre sofreu muito com DTM, então ela sempre cuidou muito dos nossos Uhum. dentes. E aí ela sempre marcava, e aí desde pequena eu era acostumada a ir o dentista, usei aparelho e tudo, e adorava.
E não tinha ninguém na minha assim, quase ninguém na minha família que era dentista, mas eu tinha uma prima. E aí eu adorava ir para o consultório dela, brincava de atender o meu irmão, queria participar da consulta. Aí eu tenho uma fotinha na feira de ciências do colégio, acho que Legal. sexta série, que aí eu apresentei sobre a odontologia, levei umas maquetes, para falar sobre cárie, etcétera. Então, eu já tinha ali uma vontade de ser dentista. Precisei percorrer também outros caminhos, fiz administração, acabei me especializando e tendo experiência na área de gestão em saúde, mas a odontologia meio que estava nos meus planos, em algum momento eu ia fazer. E aí eu tive a oportunidade, né, e tô aqui, fazendo a graduação, muito feliz e realizada. Muito bem. E aí, mais uma vez, eu vou reforçar meu presente que a formação de vocês também, a trajetória de vocês é pra gente, porque vem somar, né, tudo aquilo que a gente tem feito. Ainda mais quando nós falamos de saúde coletiva. Então, é do olhar realmente integral, humanizado, acolhedor. E dentro da odontologia, de um histórico que vocês mesmos relataram aí, né? Problemas específicos de históricos odontológicos que os levaram ao tratamento odontológico. E realmente era assim. E ainda permanece um pouco assim. Mas hoje a gente tem um olhar para o coletivo, para o integral, para o ser humano como um todo, né? Para o entender a sua dor. E muitas vezes essa dor que vocês citaram é a DTM, um alinhamento ali ortodôntico, ele vem de outras dores, que não é só estética, que não é só funcional. E hoje, como a gente pode entender isso dentro do conceito de várias doenças bucais, que vocês já citaram aí também, né? Como cárie, como a doença periodontal, que tem todos esses fatores relacionados. E hoje, na nossa formação, para se ter realmente esse olhar da onde vem, né, qual a causa da causa, para que a gente possa estar tratando isso daí. Então, a saúde coletiva, ela vem com esse olhar. Eu sempre costumo dizer que, mesmo tendo a minha especialidade, a minha especialização, a saúde coletiva, ela está na minha veia. Então, não tem como separar a Paula, periodontista, da saúde coletiva, porque faz parte. É esse olhar que nós, né, o Gil, ele falou aí da experiência dele agora também como professor, como preceptor. Então, acredito que seja esse olhar que nos une, né? Nós compartilhamos disso, de realmente passar isso para o nosso aluno, né? E aí a Isadora, ela vem como aluna da graduação, mas trazendo toda essa experiência que ela tem em outras áreas também, que soma bastante na nossa iniciação científica, mas com esse olhar agora, uma formação que se foca realmente com um olhar no outro, com um olhar em ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro, através do coletivo, através da saúde coletiva. Então, vamos começar nossas perguntinhas, tá? E eu queria saber de vocês, meninos, principalmente da Isadora, por estar na graduação. O olhar do Gil ele é diferente dentro da pós. Mas o que te levou, Isadora, a pensar em uma iniciação científica? Certo. Assim, eu já tinha uma vivência de iniciação científica, inclusive na área de saúde coletiva, né, pesquisando mais voltado para a área de gestão e educação. E aí era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu precisava conciliar com o trabalho. E aí, quando eu vi a oportunidade de saúde coletiva, A olho a brilhou. iniciação científica, o olho Me brilhou. encontrei. Foi. E aí eu tive, né, a vontade de me programar para realmente, participar, porque eu acredito muito, né, nessa construção do coletivo. Eu acho que ela é a base de tudo, né, a parte de assistência, ela realmente, somada com a área da gestão, né, ela é importante para uma construção de saúde voltada para todos, né, integrando o SUS, integrando, né, os usuários, do sistema. Então, assim, eu já paquerava com a saúde coletiva. E aí é muito gratificante, porque a gente aprende, né? Eu tô aqui aprendendo né, sobre odontologia, sobre, né, saúde coletiva voltada para o cuidado, né, que a odontologia pode proporcionar. E aí tem a troca, né, com a professora Paula, que é super experiente, que nos ensina assim com amorosidade, né? E aí tem o Gil também, que já está no mestrado, que já está, né, como preceptor, e aí traz a experiência. Nossa, é muito gratificante, porque a gente acaba realmente, principalmente às vezes para quem nunca teve uma experiência, né, de iniciação científica, começa a ver como realmente funciona, né? Não é só a pesquisa, porque só o processo de você ir a campo, às vezes de, né, fazer uma pesquisa, de publicar um e-book, é uma experiência que mostra como é realmente, né, essa construção. E aí é bem gratificante mesmo ter tido essa oportunidade.
Que Sim. bom, né? A gente fica feliz de poder contribuir de alguma forma. E quando se fala em formação, tem muito tripé, né? Ensino, do serviço, da comunidade, da pesquisa. Então tem tudo a ver com isso que a gente faz, porque a gente consegue agregar dentro de uma iniciação científica e saúde coletiva a pesquisa, o ensino e a comunidade, o serviço que nós acabamos oferecendo para a comunidade também. Existe uma demanda reprimida, com necessidade, né? Existem grupos específicos que a gente consegue trabalhar sobre isso, inclusive, futuramente a gente vai estar conversando aqui sobre novos projetos, para que a gente possa associar, né? Nós estamos conversando aqui nos bastidores, para que a gente possa associar o que nós temos feito dentro da iniciação, mas levando isso também para grupos específicos, como uma extensão, como uma linha de extensão do serviço voltado também para a saúde coletiva. A gente fala muito desse olhar humanizado, da ação integral, da promoção, da prevenção, mas nós sabemos também que existe uma necessidade criativa, né? Então, existe uma demanda com necessidade de trabalho, e nós possamos também levar isso através da saúde coletiva. É, Gil? É interessante, professora, em relação a isso, porque, assim, na maioria das vezes acaba sendo falta de conhecimento, né? Porque ela falou muito sobre a questão da pesquisa. Essas pesquisas, elas são super necessárias para que, assim, esse conhecimento ele chegue à população. Porque sem pesquisa a gente não consegue ter dados suficientes até para poder mudar como funciona a saúde dentro do município, dentro do estado, dentro até do país. Então isso faz toda a diferença, né? Então, um pouquinho de informação faz a diferença para que assim a gente consiga chegar à melhoria da saúde no todo. Sim, é uma forma também da universidade, da faculdade, né, levar o conhecimento também para a população que se beneficia disso, né, não fica só aqui, porque a gente faz a pesquisa, a gente vai a campo, mas é importante que a gente leve algo, né, leve uma devolutiva, leve uma resolução, né, faça processos de ensino na educação e saúde, que é super importante, né, Sim. porque é isso que Sim. realmente vai promover saúde, vai Uhum. atuar ali na prevenção também, né. E existe a nossa responsabilidade social numa Sim, instituição, né? Então, também é nosso foco. Lembra, né? Quando nós estávamos escrevendo as nossas pesquisas no semestre passado, os projetos de pesquisa, e tinha sempre lá um benefício. E esse benefício voltar para várias coisas que nós falamos aqui, mas também para a sociedade. Então, o que nós temos feito enquanto instituição para a nossa sociedade? E às vezes a gente pensa, mas ainda é tão pouco, pensando em uma iniciação científica, mas é assim que começa. Quando se fala em saúde coletiva, é exatamente dessa forma, só que é aquele trabalhinho de formiguinha, né, que a gente sempre conversa. E a gente não tem ideia nesse processo de educação, onde a gente vai chegar. Eu costumo dizer que eu, como educadora, eu transmito ali nesse processo de educação, transmito conhecimento, mas eu não tenho noção para onde aquilo vai. E vai muito além da onde a gente espera, porque é uma entrega. Então, a educação é quando você entrega, e daqui a 10, 15, 20 anos, nós temos uma resposta daqui. De algo que, de repente, a gente plantou agora, que lá na frente outros eles vão colher. Isso é ação de coletivo. Por isso a importância da pesquisa. Porque algumas pessoas, muitas pessoas pesquisaram anteriormente para que a gente pudesse estar aqui hoje, como instituição, como odontologia, como saúde coletiva. Eu costumo dizer, né, que alguém gritou, ó, o Brasil precisa, né, da odontologia. O Brasil é o país dos legendados, então isso aconteceu lá na década de 80. Um grupo gritou e falou sobre isso e hoje nós estamos aqui. Então, quando a gente pensa em todo esse processo, a gente olha assim para trás e, valeu a pena. Vai valer a pena essa entrega também desse processo de educação que lá na frente nós convivemos outras pessoas vão poder aquilo que um dia a gente contou, né? É muito bem, meninos, adorei. Mas vamos pensar agora, Gil, na relação da iniciação científica, mas com a graduação e a pós-graduação. Então, você como pós-graduando, como aluno de mestrado, já formado, já atuando como preceptor, qual a importância que você vê dessa integração entre os alunos da graduação e da pós dentro de uma iniciação científica? Então ela faz toda a diferença, né? Essa semana eu estava me lembrando de algumas experiências sobre educação e saúde, né? Às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, mas o ato de educar muda vidas, né? Transforma. E aí essa semana a gente estava no hospital e a gente estava no posto de enfermagem lá. E eu tive justamente essa. Tinha alguns cuidadores que às vezes a gente só pensa no doente, né? Na pessoa que está portando a doença, mas a gente esquece de quem está cuidando. E quem cuida é tão importante como quem está sendo cuidado.
E a gente estava conversando e eu disse, gente, vamos dar uma paradinha aqui e vamos fazer educação em saúde com os cuidadores, porque essa informação ela precisa ser chegada neles, porque eles precisam se cuidar, eles precisam estar bem para que eles possam cuidar das pessoas também. Então a gente teve essa oportunidade, né, de estar vendo de uma forma diferente, porque a princípio os meninos pensavam que a gente ia chegar lá e ia cuidar apenas dos pacientes. E aí a gente teve essa visão um pouco mais ampliada e isso faz toda a diferença, assim, no papel de educar, de realmente cuidar das pessoas e cuidar de quem cuida. Uma das coisas que eu estava até num projeto que a gente estava conversando, e eu estava conversando com eles, e eu perguntei, desculpa, mas eu queria saber qual é o diferencial do projeto de vocês. E ele falou, o meu projeto é diferente porque a gente cuida não só do paciente, a gente cuida de quem cuida também. E isso faz toda a diferença. E trazendo isso para a pós-graduação e para a iniciação científica, é muito bom ver o delineamento dos projetos acontecendo e estar participando deles, vendo os meninos com brilho no olho quando estavam fazendo as pesquisas, ter acompanhado eles durante o projeto piloto da primeira pesquisa que aconteceu ali na recepção da faculdade e ver o quanto isso vai tornando o norte diferente. Vai chegando a um local onde a gente não achava que ia chegar. E onde isso vai trazer soluções que a gente achava que nem tinha problema. Mas que chegou por conta da pesquisa, chegou numa solução, um denominador comum. Isso é muito bom. É muito bom ter esse brilho no olho e estar acompanhando, brilhando os olhos junto com vocês. Esse incentivo, né? Esse Sim. impulso. E aí o Gil falou sobre os projetos. Então, no primeiro episódio nós conversamos sobre o projeto do Verde, sobre o projeto do DEG, da Agna. E aí eles trouxeram, né? O Pedro trouxe ali a relação com a atenção primária de saúde, inclusive ainda, né, no momento pós-pandemia, no acesso ao serviço. Ele trouxe também a questão do acesso ao serviço de especialidades específicas, ele falou da energia. O PEG, ele já falou um pouquinho dos análises epidemiológicas, das condições socioeconômicas, do perfil de um paciente que nós atendemos aqui na instituição e a importância disso para uma pesquisa. A Arina já falou mais da acessibilidade, da questão dos surdos. Então, nós temos ali 3 grandes projetos, né, que estão já em andamento e muito em breve nós teremos resultados. Mas a Isadora também tem o projeto dela, né? Então, conversar um pouquinho com a gente, Isadora, sobre o seu projeto. Certo. O projeto que eu submeti na iniciação científica, né, que foi uma construção coletiva também, né, porque cada um tem um projeto, mas a gente foi ajudando a construir, né, coletivamente também. E aí, eu tinha muito interesse em pesquisar a questão, da formação, na gestão, né, e aí eu pensei, né, em como se estrutura a nossa grade curricular, né, que nós temos, tanto as disciplinas teóricas, mas o curso ele é muito prático, então logo cedo a gente já está nas clínicas. E aí eu, né, fiz um projeto que busca pesquisar aí, dentro da educação permanente, né, como é que essa formação e essa interação, né, entre pacientes, os alunos da graduação e os professores, como é que isso constrói a humanização no atendimento. Então, é mais ou menos assim que o meu projeto se, né, delineou. Então, agora o comitê de ética ainda vou começar, realmente a pesquisa correta. Bem bom, já tá todo certo, já passou a primeira Já fase, tá, já tá aprovado, tá no caminho. Pois é, e aí eu busco justamente identificar isso, né, como é a visão do paciente, como é a visão do professor e dos alunos, porque é muito importante, né, você ver como se estrutura essa construção, né, do ensino, da aprendizagem, como é que isso reflete no atendimento para o paciente, né. Porque toda vez que eu estou ali na clínica, eu fico pensando, né, o que é que eu posso fazer ali por aquela pessoa que está ali, né, como é que eu posso orientar, como é que, né, eu posso tratar, porque é aquela questão, às vezes é uma pessoa que às vezes vem com uma dor, mas ela chega lá e desabafa outras coisas e você precisa, né, ter Ser um aquela pouco de psicólogo para ter uma ouvir, para escuta ter ativa. realmente empatia, né, pelo Empatia e o paciente. atendimento, assim, que eles se sintam realmente acolhidos, porque é muito comum a gente receber paciente que, tem trauma, tem medo de dentista, Tem de vergonha de ansiedade, sorrir tem também. vergonha de sorrir quando você vê, assim, o quanto eles ficam confiantes, às vezes, né, depois do tratamento e voltam a sorrir e se emocionam. Isso é muito gratificante. Então, todo esse processo de ensino e aprendizagem que a gente tá, né, construindo dentro da faculdade, ela né, é capaz de promover isso nas pessoas que são atendidas. Então, o meu projeto de pesquisa é bem para investigar, né, como é que isso atua e poder, obviamente,
como o Gil falou, às vezes a gente pesquisa uma coisa achando que vai, né, ali tem algumas respostas e às vezes encontra outras respostas diferentes que nos ajudam a refletir as nossas práticas, né, a gente como aluno, o ensino também, a relação entre professor e aluno que é muito importante, né, na construção realmente desse, colocar o conhecimento em prática, né. Então, vamos ver o que a pesquisa vai nos responder, né, Que como é que a norte vai gente levar, né? como a gente vai poder melhorar isso. É verdade. E lembrando que, para os nossos ouvintes, né, que de repente, iniciação científica, eu não tenho nenhuma inquietação, eu não tenho não é nenhum problema ali que eu queira responder, mas nasce assim, né? Então, esses problemas que nós colocamos aqui dentro das pesquisas, com o intuito de responder a esses questionamentos, eles vieram de inquietações e de conversas como essas aqui, né? Então, os projetos, eles surgem assim, a gente acha às vezes que é uma bobagem, mas não é. Olha o que a Isabela falou da importância da formação dentro de um currículo. A formação ela é toda baseada no currículo e o aluno ele vai ali degrau a degrau. Mas isso tem que estar muito claro para o docente, para o discente, para o paciente que entra ali, tem uma porta de entrada para um tratamento. E por muitas vezes ele percorre com vocês toda a graduação, até chegar numa reabilitação. Então, até bem que tem pacientes que são pacientes escola, porque eles ficam, né, com o aluno ali. Então, ele faz parte dessa escola, desse aprendizado. Mas é importante que isso esteja muito claro para a gente, para a gente saber como se comportar, como responder, até chegar lá no finalzinho desse produto que é o que nós queremos, né? Então, de repente, né, o ouvinte ele tem uma inquietação, uma dúvida, e que dentro de um projeto de pesquisa, dentro de uma iniciação científica, ele consegue responder. E aí não é só a resposta, é tudo aquilo que está agregado a uma iniciação científica, não é? Porque não é só a pesquisa em si. Então, esse feedback que a gente tem, esse aprendizado mútuo, essa construção coletiva, tudo isso daí é aprendizado. Então, tudo isso daí a gente leva, né, com isso. E aí, diante disso, então, quero perguntar para vocês o que vocês deixaram no vão de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, aquela pessoa que tem ali uma vontade, de repente, de estar se inserindo em uma iniciação científica, o que vocês deixarem para elas de mensagem? Fala primeiro. Pode ser. Fala. Olha, eu assim, vejo muitos colegas, às vezes eles têm uma insegurança, né, de começar a iniciação científica, porque acham que é justamente isso, é só fazer pesquisa, né, e isso é muito difícil. E não é, assim, mas ao mesmo tempo, né, a gente vai construindo, né, porque o grupo, ele tem essa capacidade, né, de sempre estar trocando, né, ali, a experiência. Então o Gil traz a experiência que ele já tem, nos ajuda, né, a professora também. Então, o que eu posso dizer é que a iniciação científica eu vejo assim como, né, dentre os vários programas que, né, a faculdade oferece, como as ligas, né, e etc. Mas a iniciação científica ela é bem interessante porque, ao mesmo tempo que você está ali tendo a experiência com a pesquisa, né, você tem a questão da formação, que você começa a ter um olhar diferente, né, porque não fica limitado, às vezes, ali só ao atendimento na clínica, as disciplinas em si, né, você começa a ter inquietações que antes você não tinha, né. Então eu acho, assim, que é uma experiência que todo graduando devia ter. Eu acredito, assim, na sua formação, para preparar até porque quando a gente termina, a gente tem que apresentar um TCC. É verdade, então Então preparada a para iniciação isso. científica já dá uma preparada para isso, né. E assim, é gratificante porque na área de saúde coletiva você vê o quanto é importante, né, o quanto a odontologia é necessária no quesito, né, da assistência, e o quanto ela ainda pode fazer, né, dentro do sistema de saúde, né, conversando também com outras profissões. Então eu encorajo a todo mundo ter essa experiência durante a graduação, com certeza. Tudo bem, é isso. Isso mesmo. Então, assim, a iniciação científica é justamente isso, né? Às vezes o aluno pode estar em casa pensando assim, eu tenho medo, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou pensar. E numa roda de conversa você já acha um problema, ou então no meio de um pequeno debate você acha uma problemática, você já pensa, ixi, minha pesquisa poderia ser sobre isso. E aí você vai fazendo essa construção, como a Isadora falou, né? Cada um com sua experiência, vai norteando essa experiência para que, assim, as pesquisas elas aconteçam e elas possam mudar, né? O intuito da pesquisa, como você falou muito bem, às vezes não é você que vai fazer a mudança, mas você vai trazer o dado necessário para que a mudança aconteça, né? Os dados, eles são super importantes para que a gente consiga fazer mudanças.
todos os programas que foram criados por conta de uma problemática, por conta de uma pesquisa realizada, para que assim pudesse chegar no programa que foi criado. Então, assim, se o aluno está com dúvida, vem um dia, marca qualquer coisinha de vir conhecer o grupo da iniciação científica. A gente pode fazer até uma roda de debate, né, para conversar e explicar um pouquinho mais, para que assim você possa tirar suas dúvidas, até para saber se realmente eu preciso disso, como você falou, né? Você indica a todo mundo. Então talvez o aluno talvez precise disso, ele só não sabe ainda, mas ele vindo comentar com a gente, ele vai descobrir. É verdade. Pessoal, só tenho que agradecer então a vocês, né, pela disponibilidade nessa tarde. Nós estamos aqui. Um prazer, eu sou muito suspeita, né, para falar do grupo, para falar de cada um de vocês. Eu disse para a professora Madiana, ela fez a seleção, foi na época, com a professora Tainá. Eu digo, olha, vocês me deram assim presentes, né? E então eu sou muito suspeito para falar, porque realmente a gente encontra esse brilho no olhar, esse brilho no olhar que o Gil falou que nos impulsiona. E vai ter aquele que vai que terá um olhar para a saúde coletiva, outro para o olhar. Isso é maravilhoso, porque se integra, né? Se a pessoa, se todo mundo fosse igual, todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Seria monótono. Então é bom porque a gente tem ali uma diversidade disso também, e isso é muito importante, principalmente dentro da pesquisa, porque elas acabam se complementando, tá? Então, eu sou muito grata aí por vocês, né? E eu sinto vocês para estarem nessa caminhada comigo, juntamente com a Iniciação de Saúde Coletiva. E eu quero agradecer ao nosso ouvinte também, né? O pessoal que estava aí nos assistindo, eu espero que nós tenhamos agregado de alguma forma, temos trazido para vocês conteúdos interessantes e que possam, né, estimulá-los a estar conosco futuramente também em alguma iniciação científica, como os meninos colocaram aqui muito bem, né, nos encorajando. Então, muito obrigada, não esqueçam de curtir a gente, de seguir, e nós estamos aqui. Tá? Então, um abraço a todos.